E aí, pensadores, sejam muito bem-vindos ao canal Aprendi a Pensar. Antes da gente mergulhar fundo nesse assunto que vai abrir a sua mente, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa aprender a pensar junto com a gente. E é claro, não esquece de deixar o hype, tá bom? O hype fortalece demais aí o nosso canal. Então hoje a gente não vai só ficar olhando o que está acontecendo no mundo. A gente vai discernir os sinais dos tempos. E vamos fazer isso, claro, né, com a luz da palavra de Deus. Então, para você que ainda não percebeu, tem um roteiro sendo escrito bem na nossa frente. Um palco global que está se armando. E as peças se movem com uma precisão que faz a gente lembrar das profecias antigas. Muita gente pode chamar o que a gente vai conversar aqui de teoria da conspiração. Mas eu te pergunto, será que é só teoria ou é a realidade profética se desenrolando bem debaixo do nosso nariz? Então eu te peço que você fique comigo até o final, porque a Bíblia não deixa a gente no escuro. Afinal de contas, ela é a nossa lâmpada para os pés e luz para o caminho, e é nela que a gente encontra as chaves para entender o que está vindo por aí. Então, vamos para a vinheta. Você lembra como era a vida há uns 10, 15 anos atrás? Pois então, o dinheiro era de papel. As compras eram mais no anonimato, não é? Hoje, cada passo, cada compra, cada interação que a gente faz na internet vira um registro. Sim. E o pior é que ninguém botou uma arma na nossa cabeça, mas a conveniência nos puxou para um sistema onde a tecnologia, que avança numa velocidade absurda, parece estar preparando o terreno para algo muito maior. E é sobre esse caminho e sobre um dos caras que mais está à frente disso que a gente vai falar hoje. Quem é esse cara? É óbvio que só podia ser o Bill Gates. Olha só, a Bíblia nos avisa sobre um tempo em que o controle vai ser total. Lá em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, a gente lê assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por muitos e muitos anos, essa profecia parecia coisa de outro mundo, né? Então a gente ficava se perguntando como é que alguém ia conseguir controlar cada compra, cada venda no mundo inteiro, né? Pois bem, se você estudar um pouquinho de geopolítica, você vai ver que, inclusive, os impérios antigos tentaram fazer isso, mas eles não tinham essa capacidade. Mas e hoje? Hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade de um jeito que chega a assustar. E é aqui que as ações de gente como Bill Gates entram na nossa reflexão. O dinheiro de papel está sumindo. Moedas digitais dos bancos centrais, as famosas CBDCs, estão sendo criadas em vários países, quando todo o dinheiro é digital. Cada centavo que você tem e gasta passa por um sistema centralizado. Esse sistema tem o poder de deixar ou não você fazer as suas transações. O Bill Gates, coincidentemente, através das fundações dele, tem sido um grande defensor, né, da inclusão financeira digital em países mais pobres. À primeira vista, parece uma coisa boa, né? Mas olhando pela lente da profecia, a gente pode se perguntar: essa inclusão não seria, na verdade, a construção de uma rede de controle financeiro global, onde a sua capacidade de comprar e vender vai depender se você está alinhado com o sistema? Fica a pergunta no ar. Então, pensadores, eu quero convidar vocês a ler Provérbios 11, versículo 1. É um versículo bem conhecido, ele fala: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Um, um sistema financeiro que pode ser manipulado ou que barra o acesso de pessoas por motivos que a gente nem sabe, não combina nada com a justiça de Deus. O fato, pessoal, o fato aqui que eu quero atentar é que a identidade digital está avançando rápido demais. Se vocês observarem, documentos, saúde, biometria,
Tudo junto numa carteira digital. Governos estão discutindo uma identidade única para você poder existir oficialmente. E quem tem investido pesado em projetos de identidade digital, principalmente em lugares onde a galera não tem documento, misteriosamente, como uma grande coincidência, temos de novo, né, a Fundação Bill e Melinda Gates. Essa identidade digital, que promete ser prática e segura, pode virar a ferramenta definitiva para monitorar e controlar cada um de nós. Se a sua vida oficial, seu acesso a serviços e sua liberdade de ir e vir dependem de uma única identidade digital, será que a gente não está indo para um caminho onde a nossa liberdade individual vai ser bem apertada? Fica-se, né, o questionamento. Então, pensadores, eu quero que vocês reflitam em João 8, versículo 32. Ele fala: E conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade, ela vem de Jesus, não de um sistema que quer catalogar e controlar cada pedacinho da nossa vida. O Bill Gates, nas cartas anuais dele e em eventos como Davos, tem falado muito sobre como a inteligência artificial vai mudar tudo, tá? Então, a IA, segundo ele, vai revolucionar o mercado de trabalho e a saúde. E é a IA que tem o poder de juntar todas essas pontas. Então, perceba, o dinheiro digital, a identidade digital, os dados de saúde, o que a gente faz na internet. Essa tecnologia que promete resolver um monte de problemas também pode ser a ferramenta que cria um sistema de vigilância e controle que a gente jamais viu. Um sistema, inclusive, que, como o apóstolo João previu, pode decidir quem participa da economia global. Pensadores, se vocês lembrarem, em 2 Coríntios 11, né, no versículo 14, ele fala o seguinte: E não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Nem tudo que brilha, pessoal, é ouro. Nem toda tecnologia que promete facilitar a vida vem sem um preço escondido, principalmente quando ela concentra poder e controle nas mãos de poucos. É bem preocupante, né? Quando a gente para analisar. Mas o fato, pessoal, é que o cenário ele está pronto. A infraestrutura tecnológica que o livro de Apocalipse descreve, ela já existe. E o que falta? Boa pergunta. O caos. Guerras, crises na economia, pandemias, tudo isso gera medo. E o medo faz a gente aceitar soluções que em tempos normais a gente nem pensaria. A tal ordem pelo caos é uma ideia que está sendo discutida abertamente em reuniões globais. Pensadores, se vocês leem comigo em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém e dizer que é o anticristo. Mas o fato é que a gente está aqui para reconhecer que as condições para ele aparecer estão sendo preparadas. A Bíblia, ela nos mostra que o mundo afundado em crise vai entregar o poder para alguém que vai prometer paz e segurança, um alívio para todo esse caos. Mas o detalhe mais importante da profecia não é como vai ser a marca, né? Que é o que todo mundo se pergunta. A questão aqui não é se é chip, se é QR Code ou se é biometria. O ponto crucial, pensador, está em Apocalipse 13, versículo 15, que fala em adorar a imagem da besta. A marca vai ser um selo de lealdade, uma escolha consciente de quem se ajoelha diante de um sistema que se opõe ao próprio Deus. Pensadores, vamos ler aqui em Apocalipse 14, versículo 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. O fato é que esse vídeo não é para te deixar com medo do celular, do Pix ou da inteligência artificial. É para você entender que o cenário está pronto. O palco ele já está montado. As luzes foram acesas, mas a única coisa que ainda está aberta é o seu coração. Jesus não mandou a gente se esconder ou se desesperar. Ele mandou a gente vigiar e ficar firme. Então, pensadores, para a gente fechar todo esse assunto que eu trouxe hoje aqui para abordar com vocês, eu peço que vocês leiam Lucas 21, o versículo 28. Ele fala o seguinte: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A pergunta do fim dos tempos não é qual é a tecnologia que vem para fazer isso, né? A pergunta correta que eu faço para você é de quem você é e o que você vai escolher. Porque de um lado tem o selo de Deus, do outro o selo da besta. A tecnologia é o palco, mas a decisão, meus amigos, é espiritual. Então, se esse vídeo abrir os seus olhos de alguma forma, eu te peço, deixa o like, compartilha com a galera, com os amigos, nos grupos, hypa, tá bom? Manda pra frente, né? E se você quer que eu explore esse assunto com mais profundidade, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve assim, ó, estou vigiando. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pensadores, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que te ajuda a discernir os sinais dos tempos. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Com a Bíblia aberta, é claro, né? E os olhos bem atentos aos sinais, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.